Nos últimos 20 anos, parece que todo mundo descobriu o que a gente já sabia, que os super-heróis são uma fonte infinita de diversão, de histórias e de dinheiro. Atualmente, das 30 maiores bilheterias da história, 11 são filmes da Marvel e da DC. E até o ano que vem, teremos mais de 20 séries de TV em todos os lugares, no auge. Mas acredite, houve uma época em que mais de milhões de edições de HQs, estrelando séries de cinema com vários episódios, estampando jornais, ganhando shows no rádio. Quando os primeiros super-heróis foram criados, eles conquistaram o mundo em apenas 2 anos. Nessa nova série de vídeos do Omelete, você vai descobrir como surgiram seus super-heróis favoritos. O universo dos super-heróis começou com uma grande explosão. O planeta, com uma civilização avançada, foi completamente destruído, mas não sem antes enviar o seu último filho, ainda bebê, rumo à Terra. Não tem quem não conheça a origem dos livros e games. O último filho de Krypton acabaria se tornando... Se a gente tivesse que resumir em um único personagem, seria o Super-Homem. Ele é o que inaugura a Era de Ouro. O quadrinho é uma indústria, né? Ele, nessa época, estava em formação, e ele solidifica essa indústria. E ele traz, e ele se torna referência para todos os outros que vão vir em seguida, né? Porque aí depois vem de enxurrada, né? Então, esse primeiro Super-Homem, a maioria dos elementos que a gente conhece hoje não tinha. Então, não tinha Kryptonita. A Kryptonita, na verdade, foi um elemento que veio do programa de rádio, né? Não tinha Krypton como a gente conhece hoje, os pais dele também, assim, muita das coisas que a gente vê na mitologia não tinha. O que tinha já, sim, de essencial naquele personagem? Ele é um extraterrestre, ele é um cara deslocado por conta disso, ele vive essa ambiguidade dele ser o Superman e o Clark Kent ao mesmo tempo, e essa ambiguidade você vê muito em relação a Lois Lane, né? Ele é apaixonado pela Lois Lane, mas a Lois Lane é apaixonada pelo Superman. A ação repórter, né, dele ser um cara da classe proletária também já está presente ali. Então esses elementos já estão postos ali na primeira edição, né? Action Comics 1 você já vê esses elementos. Inverte uma lógica muito interessante que existia até então. Por exemplo, os heróis eles tinham identidade secreta. Se fosse o inverso, né? Ele é o Super-Homem. E pensar que esse sucesso todo quase ocorreu por acaso. A Action Comics era uma compilação de histórias. O Superman só foi para a capa porque o editor, Jack Leibovitz, achava que renderia uma cena de grande impacto. Na verdade, ninguém sabia direito o que estava fazendo. Revistas em quadrinhos ainda eram uma mídia relativamente nova naquela época. Para a gente poder entender o surgimento do super-herói americano e dos quadrinhos de super-herói, a gente precisa voltar um pouquinho na história em alguns outros momentos da nossa história, né? Principalmente o período da Belle Époque, justamente porque nesse momento é quando porque eram histórias que falavam muito de heroísmo, que falaram muito de investigação, que virou aqui no Brasil, né, a chamada literatura folhetinesca. Isso faz então com que nos Estados Unidos, principalmente em função da crise de 29 e de todo esse processo de recuperação, com que seja necessário um tipo de entretenimento que seja muito barato. São novelas, então, que têm essas características, principalmente construindo a imagem do herói de capa e espada. Antes, HQs eram publicadas principalmente em jornais, eis que o editor e empresário Maxwell Gaines teve a ideia de reunir várias delas e republicar no formato tabloide. Para ele, era só uma maneira de manter as rotativas funcionando quando não estavam imprimindo jornais. Mas quando ele botou o preço de 10 centavos e expôs nas bancas, logo todo mundo queria entrar na onda. No finzinho de 34, o empresário Malcolm William Nicholson fundou a National Allied Publications e depois viria a se tornar a DC Comics. Nicholson já havia tido sucesso como escritor e vendedor de Pulp Fictions. A maioria trazia histórias policiais, de fantasia ou de ficção científica. Então, no começo, eram esses os tipos de histórias que eram publicadas nas HQs. Não vejo o Flash Gordon como super-herói. Eu vejo ele como ficção científica, muito na linha de Júlio Verne. Não tem superpoder, necessariamente, né? Não tem nenhum superpoder. Tenha sido uma busca por um diferencial. Já vinha
uma leva de personagens vestindo aqueles uniformes, não eram os primeiros, né? O uniforme já vinha. E por falar em uniforme, foi o Superman que imortalizou o look cueca por cima das calças. Sabe de onde veio essa inspiração? Dos halterofilistas e outros marombados que se apresentavam em circos ou teatros. A gente tem que lembrar que naquela época o que existia era circo, entretenimento para garotada era circo. Então você tinha o Homem-Bala, né, que era projetado, você tinha o imaginário infantil, estava sendo construído por livros do Júlio Verne, como eu já citei. Eu acho que o Super-Homem ele é uma conjunção disso tudo, próprios uniformes dos super-heróis, né, e dos heróis também, o Fantasma já tinha esse uniforme, vem dos colãs de circo e tudo isso. Mas para alguns historiadores, as referências que inspiraram a humanidade, como por exemplo os heróis gregos Hércules e Aquiles. Seu calcanhar, claro, é a Kryptonita, que surgiria primeiro no show de rádio do Superman, num episódio de 1943. Outros encontram paralelos na Bíblia, como o fortão Sansão, ou então Moisés, que também foi poupado de um destino cruel ainda bebê, quando seus pais o colocaram numa cesta e o deixaram no rio. Ele foi criado por outra família até se tornar uma grande figura, assim como Clark Kent. Alguns vão ainda mais longe, dizendo que o Superman pode ter sido baseado no próprio Jesus Cristo, enviado à Terra por seu pai para salvar a humanidade, seja mesmo o do grande mito americano, o Self-Made Man, um imigrante que veio de longe, foi bem recebido por seu novo lar, prosperou e em troca adotou os seus valores locais, verdade, justiça e o American Way of Life. Ele vai ser uma figura representativa do New Deal, né? Então a economia americana estava ali quebrada por conta da crise de 29, o New Deal está reestruturando a economia americana e o Superman ele vai ser um herói do New Deal, né? Então quem são os vilões no comecinho ali do Superman? É o cara que cobra um aluguel abusivo dos inquilinos, é um político corrupto, então as pessoas vão se ver muito no Superman, né? Como esse herói que está ajudando a nação. Jerry Siegel e Joe Shuster, ambos filhos de imigrantes judeus nascidos em 1914, se conheceram aos 16 anos na cidade de Cleveland, em Ohio. Os dois adoravam filmes, pulps e ficção científica, então a amizade foi instantânea. Mas em paralelo, eles já vinham desenvolvendo o personagem do Superman desde 1933, em diferentes tipos de histórias e contos. Durante anos, eles tentaram vendê-lo como uma tirinha aos jornais. Como não tinham sucesso e a situação financeira da dupla... O Will Eisner fazia seleção de material para Quality e ele recebeu o Super-Homem e achou aquilo lá ruim demais. E eu acho que o fato de ser muito simples, tosco mesmo, o Super-Homem, foi um dos fatores que ele teve uma importância cultural muito grande. Mas é muito comum na cultura, né? Muito comum, assim, de você ter inspiração numa coisa que é considerada inferior. Assim, aquilo é que pode ser Batman e aqueles gibis tiveram um papel libertador num primeiro momento, assim. Foi importante, mais ou menos como Ramones, sabe? O Ramones, o fato de ser tosco, faz com que um monte de moleque fale, isso eu consigo fazer. Eu não consigo tocar igual o Led Zeppelin, mas igual esses caras eu consigo fazer. Pode ser até ilusão, né? Assim, não é tão simples tocar Ramones assim, mas aquilo é libertador. Superman pode até ter começado a Era de Ouro, mas Siegel e Shuster ainda demorariam anos para receber suas partes dessa riqueza. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora de equilíbrio. Em toda a nossa história, a nossa cultura, vários são os exemplos de opostos que se complementam. Os Beatles e os Rolling Stones, Mario e Sonic, Goku e Vegeta, Pelé e Maradona. De qualquer forma, o Superman era um ícone de luz e esperança. E um ano depois da estreia do Escoteiro Azulão, os quadrinhos ganharam um novo herói que simbolizava um lado mais sombrio das trevas, o Cruzado de Capa, Bruce Wayne, mais conhecido como na edição 27 da revista Detective Comics, que foi colocada à venda entre março e maio de 1939. Eu acho que o Batman traduz muito bem o bem e o mal. No imaginário de um jovem, né, um sujeito vestido com a roupa de morcego que sai à noite e que captura os bandidos e que luta contra os inimigos numa Gotham City, que é uma cidade dark. Isso é muito interessante, né? A princípio, sua criação foi creditada a somente um autor, o roteirista e desenhista Bob Kane,
que assinou o texto e a arte da primeira aventura do Batman sozinho. Foi um trabalho em conjunto. Bob Kane teve um amigo com participação essencial no projeto criativo do seu clássico personagem. Pode-se considerar que Bill Finger é o pai secreto do Batman. A versão original do herói imaginado por Kane era de um vigilante com máscara e asas, com detalhes vermelhos no uniforme. Foi Finger desde a vestimenta. Ele criou a personalidade do Justiceiro e também o nome Bruce Wayne. Mas inicialmente os créditos de criação do personagem foram completamente direcionados a Kane. Bill só foi reconhecido como co-criador do Batman a partir Batman, para um ser que era muito estranho e muito esquisito, que o Bill Finger teve que, apesar de ser roteirista, ele teve que consertar o desenho, e ele ficou durante 100 edições. Então, quer dizer, o caráter do Batman foi formado ali. Ele escreveu 100 edições, ele criou Gotham, ele criou a Batcaverna, ele criou o Batcarro, a Mulher Gato, o Pinguim. São coisas que o Bob Kane levou mérito a vida inteira. Vale entender aqui que a Grande Depressão foi um período que traumatizou uma geração inteira nos Estados Unidos. A falta de emprego, terra sem lei. Então, se o Superman representava a ideia de superação dessa época difícil, o Batman era seu remédio e também o seu sintoma. Tanto que nas primeiras aventuras ele usava armas e matava os inimigos. Naquela época, ele só enfrentava criminosos comuns, não supervilões fantasiados. O Coringa só foi aparecer de verdade. Ele busca inspiração em dois heróis muito importantes da época das Pulp Magazines, o Sombra e o Zorro. O Batman surge muito inspirado nos personagens Pulp. Enquanto o Superman era o personagem atômico, né, com superpoderes, que veio de outro planeta e tudo mais, o Batman era um personagem comum e no começo ele era basicamente uma cópia do Sombra. Ele foi ganhando outros contornos logo em... Na revista Pulp e Detective Story Magazine foram contratados o publicitário David Christian e o roteirista William Sweets para adaptar a publicação para o rádio. Eles então criaram o apelido de Shadow, o Sombra, para se referir ao narrador de voz misteriosa que contava as histórias. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. O que aconteceu em seguida foi uma enxurrada de fãs pedindo histórias sobre o Sombra nas bancas. O Sombra se tornou referência para os super-heróis que ainda estavam por vir, como o Batman, não apenas porque ele trazia uma estética soturna, mas também por apresentar vários elementos essenciais do... Mas a mais notória inspiração para o Batman é o personagem Zorro. A ligação entre o Zorro e o Batman é o Cavaleiro das Trevas. Em Batman 1, ele estabeleceu que o filme que Bruce Wayne assistia no cinema naquela noite em que seus pais foram assassinados era The Mark of Zorro. O sucesso estrondoso do Superman e do Batman deu origem ao império cultural dos quadrinhos. Nessa época surgiram vários personagens tentando surfar na mesma onda. A Fox lançou o Besouro Azul, que futuramente seria adquirido pela DC. Mas a própria DC já estava a pleno vapor. Em junho daquele ano havia lançado Sandman, que ficaria famoso só nos anos 80, quando foi completamente reimaginado por Neil Gaiman. Em janeiro de 1940 vieram o Flash original, o Jay Garrick, e o Gavião Negro. Em fevereiro, o Espectro, inventado pelos mesmos criadores do Superman. E em maio, o Senhor Destino. De todo este bolo, houve um personagem que se destacou mais do que os outros, o Capitão Marvel, que criou na revista Whiz Comics número 2, de fevereiro de 1940. O menino Billy Batson falava a palavra mágica Shazam e se transformava num adulto capaz de voar, erguer toneladas e correr a grandes velocidades. Esses poderes todos te fazem pensar em alguém, né? Essa similaridade entre o Capitão Marvel e o Superman gerou uma longa disputa judicial entre a Fawcett, que era a editora dele, e a DC, que os acusou de plágio. A DC tinha um motivo extra para ficar pistola, vencia até o Superman nas bancas. A revista vendia como água. Mas eu acho que o Capitão Marvel tinha uma vantagem muito grande, que ele tinha um senso de humor, me parece, que não é próprio do gênero, assim. Isso sempre rola muito na cultura pop. Quando algo começa a fazer muito sucesso, logo em seguida surge um clone que acaba bombando mais ainda. Eu acho que o Capitão Marvel, de alguma forma, ele é um garoto que, quando diz uma palavra mágica, se transforma num homem, num super poderoso. O Homem-Aranha é um pouco isso, é o adolescente que está lá angustiado, que ele não consegue as coisas, ele não consegue a namorada, ele não consegue isso, tá cheio de espinha na cara, mas quando ele
veste aquela roupa de Homem-Aranha, ele se transforma num ser com poderes, né? Vamos chamar assim. Então, o Capitão Marvel, eu acho que ele traz esse caráter, né? De pegar um garoto que lê e falar, sabe, você pode ser esse personagem aqui. Shazam! Os super-heróis a esta altura já eram ícones culturais de peso. O Superman estrelava um programa de rádio extremamente popular que foi ao ar entre 1940 e 1951, com mais de 2.000 episódios produzidos. É dessa série que nasce a icônica frase Up in the sky! Look! It's a giant bird! It's an airplane! It's Superman! Enquanto isso, em 41, estreia Adventures of Captain Marvel, filme serializado lançado nos cinemas, que se torna a primeira adaptação baseada em um super-herói nos quadrinhos. Nessa época, as HQs eram fábricas de dinheiro, e onde há lucro, logo existe concorrência. Sabe muito bem que uma HQ de super-herói só é legal quando ele tem um rival à sua altura. Naquele comecinho, a DC começava a dominar o setor, mas sua futura grande inimiga já dava os seus primeiros passos. Assim como a DC, a Marvel surgiu com outro nome. Era Timely, fundado por Martin Goodman em 12 de janeiro de 1939. Goodman havia aprendido como vender revistas na marra. Antes de se tornar empresário, ele gastou muita sola de sapato como representante comercial de outra editora. Ele sabia identificar um produto com potencial, e foi exatamente o que sentiu quando um representante de uma empresa em dificuldades, a Funnies Inc., bateu na sua porta oferecendo 2 super-heróis prontos, o Namor e o Tocha Humana. Namor foi criado em abril de 1939 por Bill Everett, e para variar, a inspiração veio de um mito famoso, o Reino de Atlântida. Para balancear essa água, o quadrinista Carl Burgos apostou no fogo. Tocha Humana era uma maravilha da ciência, um androide ultramoderno capaz de pensar e agir como um homem, e, é claro, ficar em chamas. A Marvel, ela já surge com uma outra preocupação. Eles são quadrinhos que querem dialogar com o cotidiano, com a vida da pessoa. Se a gente olha os personagens, todos eles são extremamente humanos antes de serem divinos. Então, numa dicotomia, numa oposição dicotômica mesmo, esses roteiristas, esses artistas olham para a proposta da DC e vão falar: DC, legal o que você faz, mas eu quero fazer outra coisa. A Marvel, ela tem muito mais esse tom de falar de uma realidade, mas colocar elementos doces, características de um surrealismo. Mas na prática eles estão no real. Então por isso que a gente consegue ver o distanciamento da posição das duas editoras. Martin Goodman juntou as histórias do Namor e do Tocha Humana na Marvel Comics número 1, em outubro de 1939. O título foi reaproveitado de uma revista pulp que ele havia publicado no passado, a Marvel Science Stories. Goodman acertou no alvo. A primeira revista vendeu 80.000 exemplares. Mas calma, não é só isso. Quando ele reimprimiu em novembro, bombou mais ainda. Foram 800.000 exemplares vendidos. O faro comercial de Goodman era tão bom, mas tão bom, que ele inventou uma que a distinta concorrência demorou anos para perceber. A identidade secreta do Tocha Humana era um policial, Jim Hammond. Uma de suas colegas na delegacia, Betty Dean, virou interesse amoroso de Namor. Boom! Nascia assim um universo compartilhado da Marvel nas edições 7 e 8. Batman e Superman levaram muito mais tempo para unir forças. Eles apareceram juntos pela primeira vez na capa de uma edição promocional para a Feira Mundial de Nova York de 1939, mas eles só interagiram numa história em 1952. Em breve, o universo da Marvel iria se expandir ainda mais. Na Europa, a ameaça do nazismo crescia assustadoramente. A ambição de Adolf Hitler ameaçava levar o mundo a uma nova guerra mundial. A Marvel estava pronta para a batalha, e logo mais recrutaria o Capitão América. E a história desse herói que encarna o espírito americano em todas as suas idas e vindas, você confere no próximo vídeo dessa série, que vai mostrar como a Segunda Guerra Mundial afetou os quadrinhos.